Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir as leituras do segundo domingo do tempo comum. É sempre bom, cada vez que iniciamos a escuta da palavra de Deus, preparar interiormente o nosso coração, fazer silêncio. Escutar a palavra exige uma abertura interior para o que ela vai nos falar. Por isso, queremos invocar o Espírito Santo sobre cada um de nós, para que ele abra o nosso entendimento, mas abra também o nosso coração, para que sejamos generosos ao responder ao chamado que Deus nos faz pela sua palavra. Cantemos então. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. O texto que vamos escutar é conhecido como Canto do Servo Sofredor e diz assim: O Senhor me disse, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Essa passagem do profeta Isaías animou por muito tempo e até hoje, a vida dos cristãos que reconhecem nela uma menção a Jesus Cristo. Ele é este servo que se tornou luz das nações. Nós acreditamos que em Jesus a missão que este servo recebe através do profeta Isaías se cumpre, porque afinal ele também foi aquele que, anunciando pela boa nova aos pobres, aos cativos, a salvação, a libertação, veio ser luz para todas as nações. Isto é, indica um caminho a seguir. É claro que cada um de nós, quando busca na própria vida um sentido, uma realização, muitas vezes nos perguntamos qual a minha missão neste mundo. E aqui nesse texto encontramos a missão do servo sofredor. Ele veio para restaurar, para reconstituir Israel. De certa forma, este servo sofredor, ao executar a sua missão, convida a cada ser humano também a fazer o mesmo, a escutar qual a missão que Deus tem no seu coração, tem dado ao seu coração neste tempo. E é claro, cada um de nós se torna um pouco luz na vida do outro quando assume para si esta missão de poder restaurar, de restaurar aquelas relações que foram muitas vezes esgarçadas, dificultadas pelas dificuldades da vida, pelos momentos difíceis que passamos e tantas vezes rompemos relações, dificultamos, portanto, o caminho da reconciliação. E o servo sofredor é porque ele se apresenta assim, como aquele que é capaz de suportar o sofrimento, desde que ele seja um sofrimento que seja capaz de restaurar as vidas, restaurar as relações. Nós vivemos um tempo assim, que precisamos de muita restauração. O início de ano sempre nos convida a recomeçar, a reinaugurar a vida. Por isso, é um convite que o servo sofredor nos faz, Não meçamos esforços para poder reconstituir as relações que foram desgastadas com o tempo ou por causa das divergências dos últimos tempos, que vivemos. E ali ele diz, ele me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. É assim como cada um de nós, somos desde o nascimento preparados para ser, portanto, filhos e filhas de Deus, servidores do amor, que é aquilo que representa, que significa de fato crer em Deus. Essa passagem do servo, é claro, nós aplicamos a Jesus, mas o povo de Israel também aplicou a si mesmo, Tanto que o texto começa, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Isso significa que não só Cristo, mas os cristãos, ou todo aquele que crê em Deus, é chamado a ser seu servo, portanto, a agir como um servo. Deus é glorificado em cada um e cada uma que na sua vida cotidiana manifesta nos seus atos, na sua maneira de ser, de viver, aquilo que Deus é, amor, reconciliação.
Então não podemos amar a Deus sem buscar nos assemelhar a Ele. É por isso que Ele será glorificado em cada um de nós. Deus é glorificado. O maior testemunho que cada um de nós pode dar de Deus é o testemunho da própria vida. Mais do que palavras, não é? Nós sabemos, as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. É ali então que todos nós somos chamados também a ser servos. Isso é tão bonito porque os textos que vamos ler em seguida nos confirmam esse convite de Deus, né? O Salmo 39 vai dizer: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Aí já entendemos que fazer a vontade de Deus é o que significa ser seu servo. E a vontade de Deus é explícita quando nós lemos o Evangelho, né? A vontade de Deus se manifestou em Jesus. Salvar os pequenos e pobres, anunciar a boa nova com a vida, essa é a vontade de Deus, né? Antes de ter uma vontade de Deus particular para cada um, quem sabe a gente tem umas fantasias, né, de acreditar que Deus está falando para mim pessoalmente qual é a sua vontade, ignorando que Ele já nos manifestou a sua vontade, é uma vontade que alcança a todos. Então todos nós podemos sim ouvir a voz de Deus que nos chama a realizar a sua vontade ao ler o Evangelho. Não precisamos ter sonhos ou visões para saber o que Deus quer, porque Ele já manifestou a sua vontade. É nela que cada um de nós vai poder concretizar na vida como eu cumpro essa vontade de Deus na minha vida, que é essa, não é a vontade de Deus expressa no Evangelho. É assim que Paulo, portanto, na segunda leitura, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vai justamente se identificar. Ele vai dizer isso. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, ele está se referindo a ele, né, como alguém que foi apóstolo porque Deus quis, Deus chamou a ele. E ele vai se dirigir, portanto, à igreja de Deus que está em Corinto. E aí uma saudação belíssima de Paulo. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, isto é, aos batizados, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a catolicidade da igreja, não é aqui que se manifesta. A igreja como um todo, toda a humanidade, todo aquele que manifesta, que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo nos dá a dimensão deste serviço que somos chamados a fazer a Deus. É um serviço que engloba a necessidade de sermos sempre dispostos a agir de maneira que o mundo inteiro participe da alegria do Evangelho. Não é? Que todos nós possamos descobrir que o chamado que Deus nos faz é um chamado universal, é um chamado a agir no mundo para o mundo. Não somos chamados a agir somente para a igreja na qual nós frequentamos. Nosso chamado é ir ao mundo, a toda a humanidade, para que aqueles que invocam Jesus Cristo possam também ter no seu coração o desejo sincero de agir, viver, servindo a Deus. Esta é a razão de nós termos em Jesus a nossa luz, porque Ele se torna nosso modelo, nosso mestre de caminho de vida. Se não for assim, Jesus pode se tornar para nós um amuleto, aquele em que eu me apego quando as coisas estão difíceis, mas não é aquele em que eu me inspiro quando desejo saber como agir. É isso que torna a nossa religião verdadeira, autêntica, porque só glorificamos a Deus quando agimos conforme a sua vontade, e esta vontade é expressa para cada um de nós que é cristão no Evangelho, na vida de Jesus. Vamos então agora prepararmos para escutar o Evangelho, invocando, aclamando a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus.
No Evangelho nós encontramos o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. E o evangelista João, que são dois, um é o que escreve o Evangelho, o outro é aquele que batiza Jesus. O João evangelista nos fala do João que batizou Jesus, dando-nos o seu testemunho, mostrando-nos que João reconheceu Jesus por causa do sinal da pomba, do Espírito Santo, e ele havia recebido, portanto, essa mensagem de que aquele sobre quem visse o Espírito descer, ele é que era o Messias, o enviado de Deus, aquele que batizaria no Espírito Santo. Então vemos a missão de João Batista ser aquela que prepara o caminho de Jesus. Eu só vim batizar em água para manifestar aquele que veio batizar no Espírito. E aí nós vemos mais uma vez a missão de cada cristão ser manifestado aqui no exemplo de João. Todos nós somos chamados a ser como João Batista, preparar os caminhos do Senhor no coração da humanidade inteira. Cada um de nós que age conforme Jesus nos ensinou, desperta no coração do outro o desejo também de agir assim. Por quê? Porque descobrimos que há uma felicidade em servir a Deus que só conhece quem faz a experiência. É essa razão que faz com que cada um de nós, como cristão, dê um testemunho que é evangelizador, dê um testemunho que se torna missão. Cada um de nós não pode ser, capaz de professar uma fé sem permitir que ela transborde no seu dia a dia, na sua maneira de ser, na sua oração, no seu jeito de tratar as pessoas, na amorosidade com que você lida com as diferenças, com aqueles que não correspondem, ao padrão, com tudo aquilo que pode, dentro de nós, ser empecilho, ser barreira para ir ao encontro do outro. O cristão consegue derrubar essas barreiras, porque afinal é da nossa humanidade encontrar essas fraquezas da nossa relação, seja por educação, pelos condicionamentos sociais que passamos, mas quando encontramos Jesus, encontramos uma força poderosa que rompe as barreiras e que, portanto, nos torna pessoas melhores. É disso que se trata, ser cristão, se tornar pessoas melhores. Não importa qual a educação que recebemos, as informações que por acaso a nossa história de vida consolidaram dentro de nós, informações muitas vezes racistas, pejorativas, perseguidoras das pessoas diferentes, menores, dos pobres, dos pretos, de outras religiões, tantas coisas que a nossa sociedade vai de alguma maneira nos fazendo absorver de maneira negativa. Aí vem o Evangelho e Jesus nos fala de uma luz para o mundo, nos fala de uma liberdade, nos fala de um amor ao próximo, nos fala de uma amorosidade em relação a todas as pessoas, que nós como cristãos não podemos dizer: se quero ser como Cristo, devo assumir essa missão, que é restituir ao mundo aquilo que Jesus também veio fazer, que é restituir a amizade, a fraternidade entre nós, construir pontes. Não posso ser cristão se não estiver disponível a construir pontes. E ali a gente vê que o batismo de Jesus, que João Batista anuncia, é algo que veio ser preparado por ele, o batismo de água. Assim como nós, cada um de nós que age de modo simples no seu dia a dia, anunciando aquilo que é capaz de anunciar com os seus gestos, não faz outra coisa senão preparar os caminhos do Senhor no coração daqueles que testemunham, que veem a nossa vida e que nos reconhecem como cristãos, motivados por Cristo a agir de uma maneira nova. Tudo isso é bonito demais para que a gente coloque em segundo plano, querendo, quem sabe, transformar a religião em uma espécie de fã-clube, uma espécie de associação de privilegiados. Não é isso a religião cristã. Não formamos associações de privilegiados, dos que acreditam que fazendo aqueles gestos ou participando daqueles cultos poderá, portanto, receber um prêmio especial que é a vida eterna e o céu. Não, Deus quer isso para todo mundo. E pode ser que nós que estamos frequentando a igreja sejamos os últimos, quando ele escolheu como primeiros, como disse Jesus no Evangelho, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão. Por que será? Porque é o amor do coração que conta, é o modo como agimos, como testemunhamos este desejo de Deus de construir fraternidade, que realmente vai contar na nossa vida quando estivermos diante do Senhor de todas as coisas. Mas graças a Deus que, ouvindo a Jesus, tendo a prática religiosa, indo à igreja, rezando, celebrando, temos a chance de aquecer o nosso coração, animar a nossa vontade a não desistir, a ser como este servo sofredor, mesmo sendo combatido, mesmo não sendo compreendido, permanece fiel à sua missão, a missão de viver o Evangelho cada dia. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina, que assim como João Batista anunciou a Jesus, preparou seu caminho, nós todos somos chamados a assumir a própria missão na vida,
preparando os caminhos do Senhor no coração do outro, no coração do irmão, porque Deus quer salvar a todos. Ele é luz para todas as nações do mundo inteiro. Queiramos então nos colocar assim, no ensinamento de Jesus, no seu seguimento, ser como Ele também, capaz de anunciar a paz e a verdade, a justiça e o amor onde quer que estejamos. Abençoai-nos, Senhor, neste dia. Conduzir o nosso coração a acolher a missão que recebemos desde o nosso batismo ou desde que nascemos, porque nos reconhecemos filhos teus, participantes desta humanidade inteira que clama, que suplica, que espera por uma luz que orienta o caminho, uma luz que abençoa os passos. Ajuda-nos a construir fraternidade, Senhor, a permitir que Teu Evangelho seja a nossa maior bandeira e que nele possamos encontrar todas as alegrias do evangelizador, daquele que anuncia com o seu testemunho que uma palavra nova nos foi dada, que a salvação veio a nós graças à ressurreição, à vida nova que surgiu em Cristo. Que a Tua misericórdia nos convença desde dentro para que possamos viver o Evangelho como uma missão de vida e nesta vivência demos testemunho, demos glória a Vós, glorifiquemos o Teu nome pelo testemunho que vamos dar de fraternidade, de paz e de amor. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítima, holocaustos por nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.